Boa noite para você que está em casa. Sua presença ela é muito importante para nós. Sua presença sempre é importante para nós. Amém? Então, nós vamos orar, vamos quebrar esse clima de exortação. Mas eu creio que a palavra hoje vai arrochar um pouquinho, viu? Se prepara aí. Pai, eu te rendo graças pela rica oportunidade de compartilhar das tuas verdades que está dentro de mim. Aquilo que eu recebi de graça eu dou, Pai. Eu abençoo cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que está ouvindo essa palavra. Eu declaro os olhos do entendimento de cada um deles sendo abertos, iluminados, para que eles possam provar da tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, o pastor falou comigo, já tinha falado comigo para eu falar sobre o departamento infantil, não queria muito não, mas depois Deus falou comigo para falar. Aí quando o Fábio falou comigo de novo, eu acho importante que você fale sobre o departamento infantil, eu não tinha como recusar, né? Deus falou, depois o marido, então vamos falar sobre o departamento infantil. Para quem não sabe disso, eu sou formada em pedagogia, meu curso de pedagogia foram 4 anos e tenho especialização em psicopedagogia. Tenho experiência em sala de aula como pedagoga e também tenho experiência na parte clínica como psicopedagogia. Mas eu não estou dizendo isso para vocês, querido, para me engrandecer não, ou para fazer propaganda de mim não, porque eu creio que o espiritual, ele está acima do natural. As coisas naturais, elas são importantes, mas a nossa realidade, querido, ela é espiritual. Nós somos seres espirituais. Estamos nessa terra, existem coisas que nós devemos fazer naturalmente, mas o espiritual, ele sempre vai falar mais alto. Você crê nisso? Amém? Eu vou falar um pouco sobre o departamento infantil, mas antes de eu falar isso, eu vou falar sobre serviço, querido. A importância de servir. Eu tenho visto tantas pessoas falando que servir é reinar. E realmente servir é reinar. Mas no dia a dia que a gente sabe se servir é reinar mesmo. Quando o Fábio falou comigo, falou agora, né? Lembrando que nós tínhamos uma grande festa na família dele, vinha pessoas de vários lugares, iam se reunir. E eu lembro que isso foi em 2012. E nós fomos privilegiados de sermos convidados para ser representantes da Luminai lá na cidade de Monteiro, lembra? Queridos, quando veio esse convite para nós, a gente não duvidou em nenhum momento. A gente viu aquilo como uma oportunidade divina. Como a gente estava alegre, como a gente estava feliz. Fomos para Monteiro de carona. E se eu não estiver enganada, sem nenhum real no bolso, nem um pouco preocupado se íamos comer, comemos em casa, aquela comida, aquele banquete, né, de sempre, aquele trivial, mas glória a Deus que nunca faltou nada. E fomos para a cidade de Monteiro, querido, para cadastrar todos os alunos do Rema no sistema, ganhamos camisa da Luminai, ficamos lá tudo bonitinho, lembra? E a gente foi lá impecável, porque existe um padrão do nosso ministério, até mesmo para você estar servindo, você não serve de todo jeito. Mas a gente foi feliz pela oportunidade que nós tivemos, um casal pastoral da igreja sede nos levou de carro, nos trouxe de carro, e depois nós tivemos ainda a oportunidade, veja como eu lembro disso, viu? Nós tivemos a oportunidade de comer uma lasanha. A irmã Edna, esposa do pastor Francimar, do Verbo da Vida de Monteiro. E no outro dia, querido, eu tinha que prestar conta, eu e Fábio tínhamos que prestar conta de todo o serviço que nós tínhamos feito na Luminai, lá na cidade de Monteiro. Fábio tinha um compromisso, não podia ir, então eu tive que ir lá no Centro de Operações Verbo da Vida, no Ministério Verbo da Vida, que é no Catolé. Nós morávamos no Jardim Paulistano, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos moto, nós não tínhamos dinheiro para pegar uma condução, mas em nenhum momento a gente falou, eu não posso ir, eu preciso de uma carona, eu preciso que alguém pague para mim. Não, querido. Fábio me explicou como ir por dentro a pé. Eu ando a pé, sabia? Andar a pé para mim não é pesado. Andar com sombrinha para mim não é pesado. Pegar ônibus para mim não é pesado. Metrô.
nem um pouco. A gente precisa saber viver cada estação da nossa vida com alegria e com entendimento. E Fábio me ensinou como que ia por dentro ali, onde ele morava, do Paulistano, até o Catolé, e eu fui para lá tão feliz para prestar conta. Cheguei lá, tive que esperar para poder prestar conta, não fui recebida no mesmo momento. E depois, no final, ainda fui convidada para tomar aquele cafezinho do Ministério Verbo da Vida. Eu saí de lá tão feliz. Eu tive a honra de sentar com aquelas pessoas que trabalhavam no ministério. E, querida, esse brilho no olho precisa estar em mim e em você todos os dias, pela nossa igreja local, pelo ministério, pelo lugar que Deus nos plantou e nos confiou. Amém? Puxei o HD e lembrei de cada detalhe, até do que a gente comeu. Amém. Então, vamos seguir, querido. Então, nós sempre ouvimos, né, que servir é reinar. E realmente é. A visão do nosso ministério, querido, é essa. Servimos a Deus, servindo pessoas. Servir, a palavra servir significa auxiliar, ajudar, ser útil, importar-se. Para muitos, essa palavra servir pode significar vergonha e humilhação. Para o mundo, servir é para muitos do mundo, para muitos que não nasceram de novo, essa palavra pode até significar vergonha e humilhação. Mas servir, querido, é uma palavra exclusiva do reino de Deus. E nós que nascemos de novo fazemos parte desse reino, o reino de Deus. Amém? Então, queridos, eu gosto muito do texto que fala lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo que nós devemos fazer para o Senhor, como se fosse para o Senhor, servindo pessoas, servindo ao nosso Senhor, mas com o entendimento que nós estamos fazendo para o Senhor. E, queridos, quando nós entendemos isso, não é pesado servir. Não é pesado servir em nenhum departamento. Eu lembro que quando eu morava em Belo Horizonte, eu pertencia a outro ministério, e eu escutei um grande pastor, um grande conferencista, conhecido no Brasil, eu acredito em vários lugares do Brasil, conhecido em vários lugares do mundo. Eu lembro que um dia na escola dominical ele falou para mim assim, eu acredito que a pessoa que me ganhou para Jesus, que pregou a palavra para mim, que semeou a palavra, que foi o canal que Deus usou para que eu conhecesse a palavra e me convertesse e pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje, eu acredito que esse galardão, sim, é muito maior do que o meu. E ele pediu aquela pessoa que tinha ganhado ele para Jesus para ficar de pé, e nós aplaudimos aquela pessoa de uma forma de honrar, de reconhecer, e aquilo eu não esqueci. Ele falando que ele já tinha feito grandes coisas para Deus, tinha uma igreja imensa em Belo Horizonte, tinha vários livros escritos, mas ele reconheceu publicamente que ele entendia, até mesmo que a pessoa que ganhou ele para Jesus, o galardão ainda, com certeza, seria maior. Porque aquela pessoa foi responsável para tocar milhares de vidas de outras pessoas. Amém? Então, vamos dar sequência. A palavra de Deus lá, como eu falei em Colossenses capítulo 3, diz que tudo que nós devemos fazer para o Senhor. Nós estamos servindo a homens, mas isso tem um significado, querido, no reino de Deus, que nós estamos servindo a Deus. Puxando agora para o lado do departamento infantil, umas pessoas falam sobre o ministério infantil. A principal função do ministério infantil ou departamento infantil é ensinar a palavra de Deus visando a salvação e o crescimento espiritual. Agora, quando nós trabalhamos com criança, a forma de nós falarmos a palavra é uma forma lúdica, é uma forma de brincadeira, é uma forma de usando teatro, é essa linguagem, de acordo com as crianças. Mas, queridos, o departamento infantil, o foco dele é fazer com que a criança seja salva, é fazer com que a criança conheça a palavra de Deus, é fazer com que a criança cresça espiritualmente. Não é para ela ficar lá só passando o tempo dela e brincando, mas ela precisa conhecer a palavra. Porque eu não sei, querido, se você tem um conhecimento disso. O seu filho, talvez você não tenha filho, mas você tem um sobrinho, você tem um conhecido, você tem um irmão mais novo, você tem uma irmã que já tem filho. Queridos, os filhos, os nossos filhos, eles estão segunda, quarta, quinta, sexta. Eu vou colocar só segunda, quarta, quinta e sexta.
matriculados numa escola, uns no horário de 4 horas, outros no horário 4 horas e meia, outros no horário integral, ouvindo, sendo ensinado na matéria de acordo com a idade dele, mas muitas das vezes, querido, eles estão aprendendo coisas contrárias à palavra de Deus. E nós estamos pagando todo mês, feliz, pela escola. Aí a falta de entendimento faz com que, quando nós chegamos na área do departamento infantil, quando nós chegamos na parte do ministério infantil, o ministério das crianças, que é falado que vai fazer uma reforma, que nós precisamos fazer uma oferta, que nós precisamos fazer um trabalho no dia das crianças, que nós precisamos fazer um fechamento com as crianças, os pais, eles são os primeiros a dizer, mas nós vamos precisar de ofertar? Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo está bombardeando as nossas crianças 24 horas por dia. Não é só na escola, querido. As nossas crianças, elas estão sendo influenciadas pelos desenhos, pelas séries, pela televisão, pelos coleguinhas, onde ele vai, no shopping, nas propagandas, ele está sendo influenciado. Porque o diabo, ele já entendeu. Uma pessoa com 30, 40 anos, ele já tem uma personalidade formada. Agora uma criança, ela não tem. E Jesus está às portas. E nós precisamos guardar a vida dos nossos pequenos, guardar a vida das nossas crianças. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, vamos abrir em Provérbios, capítulo 22, versículo 26. É um texto muito conhecido. Eu sempre falo isso. Mas, querido, a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra ouvir significa reter, compreender. Então não é só ouvir, você precisa compreender o que você está ouvindo. Então no livro de Provérbios fala assim, Provérbios 22, só é verdade para você aquilo que você pratica, amém? Aquilo que você vive diariamente, isso é uma verdade para você. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz assim, educa a criança. Algumas versões dizem, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra de Deus, querido, ela é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não mente, ponto final. A palavra de Deus, ela não muda de acordo com o modelo da sociedade, não, querida. A palavra de Deus, ela é a mesma. Então, se a palavra de Deus fala assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, desde pequeno, porque quando ela for ficar velha, quando ela crescer, ela não vai se esquecer. Ela não vai se desviar, ela vai lembrar, inculca, martela, fale dia e noite a palavra para a sua criança. E as nossas crianças, elas estão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ouvindo as mentiras de Satanás de uma maneira disfarçada. Porque agora a gente até tem que tomar cuidado. Eu não estou falando que eu estou com medo não, querido, mas eu não estou a fim de pagar processo. Amém? Então as crianças, elas estão ouvindo algumas linguagens de uma maneira disfarçada. Mas não fica pensando que está muito disfarçado não, porque eles estão escancarando mesmo. Se você acompanhar no jornal, se você acompanhar na internet, as coisas que estão acontecendo dentro da sala de aula, você vai se espantar e talvez você vai até tirar seu filho e vai começar a educar ele em casa. Os livros, e está lá o nome, Ministério da Educação, Secretaria de Educação. Aquilo está sendo ensinado para o seu filho. E você ainda está pagando para ensinar o seu filho. E o seu filho está sendo bombardeado 24 horas por dia. E ele ouve a palavra no departamento infantil 2 horinhas no domingo. Na maioria são 2 horinhas no domingo. Porque ainda tem gente que ainda vem 2 vezes por semana. Tem igreja que tem culto 3 vezes por semana. Então nós precisamos, querido, ter consciência do serviço que nós estamos fazendo
na casa de Deus. Você não está entretendo o filho do irmão da igreja. Você está enchendo ele da palavra, você está impactando a vida dele, você está marcando a vida dele, você está arrancando ele do império das trevas e transportando ele para o reino do Filho do amor de Deus. Você está blindando ele. O professor, querido, do departamento infantil, ele deve ser cheio da palavra e do Espírito Santo. O professor do departamento infantil, querido, ele impõe as mãos sobre essas crianças e ministra o batismo com o Espírito Santo. Tem um momento de louvor, querido, e ele precisa ser molhado com a unção do Espírito. O professor do departamento infantil, vamos dizer uma linguagem bem tranquila, ele não enche linguiça não, ele se prepara, ele se consagra. Ele faz reuniões uns com os outros para se consagrar, porque ele precisa estar cheio. Porque a criança precisa ter prazer em sala de aula. E sabe o que vai dar a ela prazer? A unção. Eu estou desejando no departamento infantil que as crianças caem na unção. Helena, domingo, assistindo o culto comigo. E teve uma parte do culto que Fábio orou em línguas, orou para uma pessoa e antes de orar orou em línguas. Eu achei tão bonitinho, que ela virou para mim, é papai, papapá. Para mim é uma vitória. E eu estou incentivando, vamos orar em línguas, Helena? Papapá. Porque mesmo ela não sendo batizada ainda, todas as vezes que ela estiver no meio pentecostal, querida, ela vai se molhar no fogo. E ela recebe ali mesmo. Não subestime experiências de crianças com o Senhor. Crianças precisam ter experiências reais em Deus. E você, professor do departamento infantil, é um canal de bênção para essa criança ter experiências reais com o Senhor. Porque crianças tendo experiências reais com o Senhor, muito provavelmente, ela não vai ser ceifada. Ela vai viver os planos de Deus. Lembra quando eu li para você? Ensina a criança o caminho que deve andar. Eu venho de lá evangélico. Mas a memória que eu tenho maior são das minhas avós materna e paterna. Falei isso é materna e paterna. Avó paterna e avó materna. Elas são os exemplos para mim de sempre sempre recordar delas, falando da palavra, lendo a Bíblia, cantando, pegando o hino dinário e cantando, falando da palavra, citando a palavra, indo para os cultos, me levando para a igreja, cultos domésticos. Minha avó, por parte de pai, todas as vezes que eu encontrava com ela, ela ministrava ou sobre casamento ou sobre a palavra de Deus. E eu lembro que isso era feito comigo pequenininha, minha avó matando galinha, contando para mim a história, falando sobre casamento e falando sobre coisas da palavra. Era o que ela tinha. Agora eu quero ler esse versículo. Obrigada, Espírito Santo. Abra lá em 2 Tito. Olha o que minha avó estava fazendo. Tito, no capítulo 2, 2 Tito não existe. Tito, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Achei. Vamos ler aqui, ó. Olha o que diz a palavra no livro de Tito, capítulo 2. Vamos ler no versículo 3. Olha o que a minha avó estava fazendo. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Algumas versões diz, a fim de que a palavra de Deus não seja escandalizada. Agora, eu não estou me lembrando bem da palavra. Mas, a fim de...
que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, aqui está dizendo que as mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos e a serem boas donas de casa. Agora, o que eu acho interessante é que fecha o versículo dizendo assim, para que o evangelho não seja difamado. Então, Deus quer que a mulher seja uma boa dona de casa para que o evangelho não seja difamado. Se nós não formos boas donas de casa, se nós não amarmos o nosso marido, diz a palavra de Deus que quem é envergonhado é o evangelho. Interessante, né? Você pode perceber, mulher ferida levanta bandeira. Mulher curada ajuda outras mulheres. Veja como é que as coisas que estão sendo ensinadas, as coisas que estão sendo, né, a modinha, as frases, como que está tudo meio que maquiado para que nós não vivamos aquilo que o Evangelho prega. Porque o Evangelho, querido, se você não sabe, eu vou falar para você, Evangelho é arrependimento. Evangelho é morrer para Cristo, é morrer. Você morre e quem vive em você é Cristo. Agora, se você está morto, você tem vontade? E por que as pessoas na igreja só querem fazer o que está com vontade? Uma Copa do Mundo pode nos impedir de ter culto? A pandemia já nos impediu. Aí agora a gente vai se alegrar por Copa do Mundo? Não, nem vou falar o resto da frase. Né, meu marido? Vamos voltar para o serviço? Então, queridos, o departamento infantil ou o Ministério da Criança faz parte do Ministério de Socorros, que é muito importante na igreja. Nós sabemos dos 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas a palavra de Deus fala também sobre o Ministério de Socorros, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos abrir? Se você é aquele que serve no departamento infantil, querido, você está no Ministério de Socorros. E como o Ministério de Socorros ele é importante na igreja. A igreja não funciona sem o Ministério de Socorros. Amém? Então, vamos abrir aqui em 1 Coríntios. Olha como você que serve no departamento infantil, olha como você é importante. Porque nós somos tendenciosos assim, não tem experiência não? Põe lá no departamento infantil. Não, o departamento infantil é gente cheia da palavra e do Espírito Santo. Que tem intimidade com o Espírito. Que tem vida de consagração e de santidade. E que dá testemunho lá fora. Amém? Então, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo, não marquei meu tempo, acho que eu sei mais ou menos como é. Capítulo 12, versículo 27. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Coloquei 1 Crônicas, misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho mais excelente. Mas o que eu quero frisar para você é que a Bíblia está dizendo aqui que existe o Ministério de Socorros. E o departamento infantil está no Ministério de Socorros. Então, é um engano muito grande quando as pessoas pensam que elas estão fazendo pouco para Deus. Na verdade, no reino de Deus não tenha o maior ou o menor. A Bíblia fala que o maior é aquele que serve. Que servir é melhor do que ser servido. E que Jesus nos deu o exemplo. Ele não veio ser servido, ele veio servir. Amém? Então, quando nós entendemos isso, quando nós servimos com entendimento, não importa aquilo que nós estamos fazendo, importa que aquilo que nós estamos fazendo está sendo feito com entendimento. Então, no nosso interior, coisas estão sendo transformadas e estabelecidas por causa do serviço.
Para que a unção de Deus opere em você, existe um caminho, o serviço. Agora, claro, com propósito. Nenhuma unção vem para você sem propósito. Agora, o caminho para você ter uma unção operando na sua vida, querido, não é simplesmente você ter rema, escola de ministro, escola de missões e sei lá se vai abrir uma outra escola. Mas é o serviço. Não tem como você abreviar, não tem como você pular, não tem como você queimar etapas. O serviço é o caminho. O serviço é o treinamento. Amém? Glória a Deus. Que bom que está tendo amém. Né? E eu quero falar uma coisa para você, voltando àquele gancho, quando eu falei das escolas, e eu não estou falando aqui de escola não, viu? Quando eu falei sobre as escolas de nossos filhos, muitas das vezes está recebendo ensinamentos contrários à palavra de Deus, de maneira muito clara ou de maneira disfarçada, e nós ainda estamos pagando. Eu quero falar também, queridos, que muitas das vezes tem pais também, não só para crianças menores. Tem pais, queridos, que investem pesado em escola, e eles não estão errados. Investe na escola até o ensino fundamental, o ensino médio, prepara os melhores cursinhos. A faculdade que é considerada mais cara e a mais famosa, vamos dizer assim, né, ou pelo menos uma das, pode ser que tenha mudado, e cada região do país pode ser que um curso é mais procurado que o outro, é a faculdade de medicina. Então tem pai que luta, querido, para o filho estar ali na faculdade de medicina, tem pai que se priva o tempo do cursinho, o tempo dos 6 anos, são só 6 anos, sem contar a residência, o tempo de se passar na residência. Se não passar na residência, tem que fazer a prova, tem que fazer pós-graduação, que é uma especialização, mas se não passar na residência e fazer especialização, ele tem que fazer a prova de título. Quem faz residência não precisa de fazer prova de título. Então, enfim, se esforça ali, faz as tripas coração, vende coisas, se priva de coisas. Eu pesquisei a mensalidade de um curso de medicina hoje no Brasil, é em média de 5 mil a parcela, a 12 mil reais. Tem algumas faculdades que é 4.500, tem algumas faculdades que é 7 mil, mas eu tirei a média. Só que isso, queridos, são 12 parcelas durante 6 anos. Essa média de 5 mil a 12 mil. Durante 6 anos. Então, no período de 1 ano, um pai, ele vai gastar com o filho dele, no período de 1 ano de medicina, 60 mil reais a 144 mil reais. Os 6 anos, ele vai gastar um total de 360 mil reais a 864 mil reais por 6 anos. Sem contar que os livros são caros, muitos livros são em inglês. Se você está pensando em fazer faculdade de medicina, você precisa pelo menos saber ler um texto em inglês e traduzir. Você pode até não falar o inglês, você não conversar em inglês, mas você vai ter que saber o inglês. Isso se a sua faculdade for na sua cidade, porque senão seu pai vai ter que, ou você, vai ter que alugar um apartamento. Teoricamente, a pessoa que faz medicina não pode trabalhar, querida. Ela tem que só estudar, é tempo integral, tem que ralar. E o pai se orgulha por aquele diploma. E, de certa forma, ele está certo. Agora, os livros do irmão Reagan, porque o nosso ministério está baseado nesta visão de fé de Kenneth Reagan, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Por isso que nós falamos sobre eles. Amém? Então, ele fala nos seus livros que um dos maiores lugares com influência demoníaca é a faculdade. Então, os pais, entenda onde eu estou querendo chegar, os pais fazem das tripas coração, vende o que tem para o filho entrar nesse antro. E o pastor Bud, finado pastor Bud, teve a visão. Vamos abrir o Centro de Treinamento Bíblico Rema para os alunos, para as pessoas com 16 anos. Porque aí ele vai para a faculdade blindado da palavra de Deus. Então, a possibilidade dele ser ceifado, ser desviado,
Porque eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui, vocês conhecem várias pessoas. Eu não estou falando do curso de medicina, não, porque o curso de medicina tem doideira, não. Certo? Vocês sabem de quantas pessoas que era tudo certinho dentro da igreja, foi para a faculdade, pronto. Mudou. Completamente. Completamente mesmo, viu? Vocês estão me entendendo? Completamente mesmo. Mudou. Aí tem pessoas que acham caro o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Cada Centro de Treinamento Bíblico Rema tem uma mensalidade de acordo com o local, de acordo com a cidade. Então, quem faz o Rema em Santa Rita é um valor, quem faz o Rema em João Pessoa é um valor, quem faz o Rema em Belo Horizonte é um valor, quem faz o Rema lá em Solânia é outro valor. Mas aí tem pessoas que não querem pagar o Rema para o filho, porque é caro. O primeiro ano, 10 parcelas, X valor. Segundo ano, 10 parcelas de X valor, mais a matrícula. E é muito caro. Mas uma faculdade de medicina não é caro. É uma honra, é um privilégio. Entende como os valores estão errados? Entende que a falta de entendimento faz as pessoas perecerem? Entende como os pais, eles estão gastando dinheiro em escolas. Não estou falando que não tem que gastar, mas quando é algo para a igreja, quando é algo para o departamento infantil, faz de todo jeito. Coloque de todo jeito. O mundo não faz nada de todo jeito. Os melhores equipamentos estão no mundo, e não é para estar, é para estar dentro da igreja. Os melhores telões estão no show. Está no show, que está ali influenciando o marido trair a mulher trair o marido, os jovens a engravidar fora do casamento, se prostituir. Mas quando a gente fala, vamos comprar um telão, para que isso? Mas a visão da igreja, ela está se alargando. O de melhor é no departamento infantil. O de melhor é para qualquer departamento na igreja. Amém? O nosso ministério, ele tem uma visão, a visão de excelência. Amém? E Deus, ele é excelente. Então, querido, na maioria das vezes, os nossos filhos estão sendo influenciados por vários ensinos. E nós temos aí a oportunidade de matricular os nossos filhos, sobrinhos, amigos, conhecidos, falar do Rema, para que ele faça o Rema antes de entrar na faculdade. São só reflexões que a igreja precisa fazer. Amém? Departamento infantil não é lugar de quem não tem habilidade, não, pelo contrário, é lugar com pessoas de habilidade. E se você pensa, querido, em desistir, pode ter certeza que não é a graça que acabou, não. É o diabo falando no seu pé do ouvido. Não é pesado servir. Porque enquanto você está inculcando a palavra, ensinando a palavra às crianças no departamento infantil, os pais deles estão recebendo a palavra também. Os pais deles, não é para não ter, o departamento infantil não é para a igreja não ter bagunça, não. É para as crianças ouvirem a palavra, receberem a palavra. Nós temos relatos na Bíblia, queridos, de quantas crianças que fizeram a diferença. E Jesus mesmo falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino de Deus. Então, vamos olhar para o departamento infantil, para as nossas crianças, com outro olhar, com entendimento. Seja o primeiro a agradecer ao professor que olha seu filho, seja o primeiro a ofertar no departamento infantil, seja o primeiro a pegar junto quando houver uma festa, quando houver uma comemoração, quando houver um cinema. Não empreste sua boca para o diabo, dizendo, para que isso? Porque vai ver, querido, tem que tomar cuidado para não falar o nome, né? Vai ver os games do mundo. Vai ver os parquinhos do mundo. Muitas das vezes as pessoas estão pensando que é parquinho e não é nada. Está tendo dancinha lá.
com sua criança de 3 anos, 4 anos, e você achando que está brincando. Agora, no departamento do infantil, querido, tem que ter dança, é do espírito. Amém? Então, eu convoco você que está aí na igreja a se envolver. Eu convoco você que está nos assistindo a se envolver. Entenda o que você está fazendo na sua igreja local. Entenda a importância do serviço. Entenda que Deus não espera que você se converta e venha para os cultos sentar e ser servido, não. Deus quer que você sirva também. Deus quer que você se envolva também. Quando nós fazemos algo aqui na igreja, querido, é algo para alcançar outras pessoas. Esse jantar de casais é algo para abençoar os casais da nossa igreja, mas é algo também evangelístico, para alcançar outros casais. E por que precisa de departamento infantil quando tem esse evento? Não, pastor, a gente quer participar. Queridos, quando você estiver servindo, quando tiver um evento na igreja, você estiver servindo no departamento infantil, saiba que a pessoa que está sentado aqui, muitas das vezes, está querendo se matar, está querendo se separar, e você está sendo a ponte para que essa pessoa se reconcilie, para que aquela pessoa se salve, para que aquela pessoa conheça o caminho. Você está sendo a ponte. Então o entendimento, querido, vai fazer toda a diferença. Pessoas trocando escala por qualquer coisa. Pessoas achando difícil uma escala mensal. Uma escala mensal é pesado para você. É porque você não entende a grandiosidade que você está fazendo no corpo de Cristo. Você não entende a grandiosidade, porque sabe o que as próprias pessoas da igreja falam? Graças a Deus para o departamento infantil, porque eu não preciso ficar correndo atrás da minha criança. Fale certo a partir de hoje, graças a Deus para o departamento infantil, que a minha criança está ouvindo a palavra. Está sendo influenciada. Está ouvindo aquilo que é eterno. Amém? Acho que eu vou parar. Tá bom? Tem hora que eu percebo que vocês ficam um pouco... Aí eu fico um pouquinho de dó. Mas aí tem hora que eu não dou dó, não. Aí tem hora que eu falo, peraí, deixa eu aproveitar. Até onde você quer crescer em Deus? Você acha que você faz um rema só para ter o canudo? Ou para fazer a diferença? Quando eu fiz o rema, eu só ouvia uma frase. Eu quero correr minha carreira. Eu quero viver o meu chamado. Aí fui para Campina, piorou. Campina respira chamado. Piorou, entenda a situação, viu? Conheci Fábio. Uma das primeiras perguntas que Fábio falou para mim, qual é o seu chamado? Tem chamado nos 5 dons? Mas eu estou com vontade de ouvir isso aqui em Santa Rita. Eu estou com vontade de ouvir isso nos alunos do Rema. Correr a carreira. Aí eu te pergunto, até onde você quer ir no ministério? Até onde você quer ir no seu chamado? É até onde você vai se envolver. É até onde você vai se doar. É até onde você vai se renunciar. É até onde você vai dizer não para aquilo que é direito seu. Era pecado eu e Fábio termos ido para o aniversário do parente dele, lá de Fortaleza. Era pecado? Me diga aí com toda certeza. Era pecado ele ir no aniversário? Mas o coração dele era assim, ó, chamado, 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 chamado. Eu vivi para isso. Eu larguei os negócios do meu pai para isso. Eu larguei aquilo que eu amava, que eram os cavalos, para isso. Eu quero uma oportunidade, essa é a porta, e eu vou fazer como se fosse a única oportunidade que eu tivesse no ministério. Isso foi em 2012. Não sei se foi 2012. Eu lembro na primeira vez que nós fomos chamados para trabalhar numa conferência de ministros em Campina. A gente tinha que ir para o ministério receber imposição de mãos na época. Feliz da vida, querido. Quase que escorri uma lágrima. Para trabalhar.
Chega cedo, amado. Começa 9? Começa 9, mas para você não começa 9, não. Está achando que chega 8h30? Está achando que chega 8 horas? Depende do setor. Está achando que de tarde tu dorme? Só se você conseguir, rapaz, chegar em casa, aquela adrenalina, e tirar um cochilo assim, no automático mesmo. Aquela pessoa que deita e dorme. Porque existe um ritmo. Muitas das vezes, querido, nós ultrapassamos o horário. E eu lembro que eu ouvi isso do apóstolo Guto várias vezes lá no ministério. Eu nunca ouvi do apóstolo Guto dizer assim, você pode, amado, ir na reunião? Ele só falava assim, é muito importante que você esteja. E a gente entendia o que era muito importante. Ele nunca usou a palavra obrigado. Mas, querido, dificilmente alguém recusava uma oportunidade de estar sentado numa reunião. Quanto mais trabalhar numa reunião. Que alegria trabalhar numa conferência. Poder estar ali. Porque não era todo mundo que era envolvido. Cleber sabe disso. Está numa conferência de ministros. Era na época no Garden, tinha um número de pessoas. Que alegria que a gente tinha de trabalhar. Algum dia você ficou preocupado se ia comer? Se ia ter lanche? Sempre tinha, viu, gente? Fique tranquilo, viu? Sempre tinha. Mas a gente não tinha essa preocupação, não. E se for preciso, a gente ia a pé. E eu vou terminar. É melhor eu terminar? Né? Deixa vocês só com a parte da importância do departamento infantil, que serviço faz parte do Evangelho, e que em Deus nós não fazemos, queridos, o que gostamos, nós fazemos o que é preciso. E deixa eu só fechar com isso. Todo trabalho na igreja é voluntário. O serviço na igreja ele é voluntário. Mas não é porque é voluntário que você pode faltar o tempo que você quer. Existe um compromisso. Fidelidade vai abrir portas que dinheiro nenhum pode abrir para você. Amém? Eu amo vocês, pastor.